E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma das aulas mais importantes desse módulo, que é a aula onde vamos implementar o JavaScript. Entenda comigo, o que é o JavaScript? O JavaScript em si, inicialmente, vamos entender que ele é uma linguagem de programação que vamos fazer uma interação com o nosso site HTML e CSS. Por exemplo, pense comigo. Esse pensamento é muito importante no início da sua carreira como programador. Por exemplo, vamos analisar comigo. Eu preciso clicar nesse botão e quando eu clicar nele, eu preciso que apareça esse menu, correto? Então, eu coloquei que ele vai ficar invisível e ao clicar nele, eu preciso que apareça. E para mim fazer isso, eu preciso passar no JavaScript. O JavaScript em si é uma linguagem de programação. Então, a gente tem que passar uma forma. Então, vamos supor, se eu pudesse conversar com a máquina, né, eu faria da seguinte forma. Olha, eu quero que ao clicar nesse botão do menu, eu quero que apareça o menu que está oculto. E tem uma forma de fazer isso. Você consegue conversar com a máquina, só que você tem que usar a linguagem da máquina. Você tem que usar a linguagem dela. E a linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem JavaScript. Então, por exemplo, aqui, deixa eu fechar meu body. Já podemos, vamos começar a passar aqui, depois a gente vai fazer igual no CSS, beleza? Criar uma pasta, colocar o JS e tudo mais. Eu vou passar uma tag chamada script, porque que eu já consigo utilizar JavaScript, beleza? Então, qual que é o primeiro passo? Ao clicar no menu, ao clicar no botão, apareceu o menu. Então, vamos começar da seguinte forma. Primeira coisa que eu tenho que entender. Se eu quero clicar no menu, eu preciso passar alguma coisa que o computador identifique que é o menu. Então, eu vou lá no meu menu, aqui no menu, né, que está como div, e eu vou passar um ID, porque o ID, sim, ele é único. Então, pelo ID, vamos criar uma variável. Essa variável eu vou chamar de bars, chamar aqui de barra mesmo, vou chamar de barra aqui mesmo. Essa variável eu vou chamar o mesmo nome do meu ID, tá, para ficar mais fácil. E agora eu vou utilizar documento.getById. Por quê? Porque eu consigo buscar o meu ID. Então, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? Para que vocês não confundam. Porque se você quer ter uma carreira mais rápida possível como programador, infelizmente você não pode pular etapa, entendeu? Então, antes de você aprofundar 100% no JavaScript, você tem que dominar HTML e CSS. Se você não quiser, você pode pular. Porém, você não vai ser um programador profissional. Você não vai ser um cara expert no assunto. Então, por exemplo, vamos supor lá na frente você vira programador, chega seu chefe, chega seu gerente, pergunta, olha, como é que eu faço para centralizar isso aqui? E você não sabe, cara. Por quê? Porque você pulou. Então, você precisa entender a estrutura do HTML, entender o CSS para que você consiga ter ideias, para que você consiga trabalhar de uma forma mais dinâmica. Então, aqui, ó, já é bem simples, já passei minha variável. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa variável que eu passei lá em cima, que ela é o meu ID. Eu vou adicionar a de event list 10. Então aqui, ó, você pode ver que ele já está escrito meio que evento. Então eu já posso entender que ele está ali capturando um evento, tá? Então eu vou passar que ele vai capturar um evento e o meu evento em si que ele vai capturar será meu evento de clique, beleza? Então o que acontece? Eu poderia passar uma função aqui dentro, criar um arrow function e passar uma função aqui dentro. Porém, para o código ficar mais organizado, vamos passar fora. O que é função? Função a gente consegue armazenar e manipular ou fazer uma tarefa. Então, para criar esse evento de clique, eu vou passar uma função, que essa função que ao clicar nesse botão, eu quero que apareça o item ou retire algum item. E para isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui fora uma function, que ela vai chamar toggle menu, né? Não, vou colocar toggle... Eu vou colocar toggle menu por enquanto. E aí, eu vou passar uma function para ela. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um alerta. Colocar clicou. E eu vou passar aqui. Então, vamos entender aqui. Eu capturei o meu ID. Criei uma variável para ela. Passei que essa variável, ao clicar nela, ele vai aparecer um alerta na tela. Entendeu a lógica? Então... O que eu passei aqui? Eu capturei o meu ID e eu falei que esse ID ele tem uma variável e essa variável ela vai ficar escutando um evento que quando clicar nesse evento eu quero que chame uma função e essa função ela emite um alerta para mim na tela. Então se eu vir aqui clicar, ó,
não funcionou, vamos entender. E aí vem a parte de você começar a ler o código, de você entender o que você errou. Aqui, eu passei uma function correto, capturei o evento correto. Aqui não tem nenhum erro, né? Então, vamos olhar ali, aqui, ó. Então, o que acontece? Eu escrevi errado aqui no ID. É por isso que você tem que entender como é que funciona para você conseguir ler o código. Como eu escrevi errado, eu vim aqui e corrijo. Então, agora eu coloquei bars mesmo, aqui ele vai buscar, criou a variável. E quando eu clicar, apareceu o evento na tela de clicou. Então, se eu mudar aqui, ó, clicou aqui, e aí apareceu o evento na tela, clicou aqui. Opa, então meu site já está interativo, já está dinâmico. Então, se eu conseguir passar para ele que se eu clicar aqui, ele mandou um alerta para mim, eu posso passar que se eu clicar aqui, apareça um menu, correto? Só que como que eu vou fazer isso? Aí vem a lógica. Por quê? O JavaScript, a gente consegue manipular ali o HTML e o CSS. Vamos trabalhar em conjunto. Então, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu fechar. O que eu posso fazer assim? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que quando eu clicar, eu quero que adicionem uma classe. Cadê? No meu menu. Eu quero que adicione uma classe a mais no meu menu. E essa classe eu vou estilizar ela. Então, toda vez que ela aparecer, ela vai estar estilizada. Ah, não entendi, Lucas, ficou meio confuso. Na prática você vai entender, vamos lá. Então o que acontece? Aqui eu vou criar uma nova variável. Se eu quero criar uma nova classe, eu preciso criar uma nova variável. Então eu vou criar uma constante aqui. Vou chamar ela de neve, vai ser o meu menu. Então vou passar aqui documente. Vou buscar o meu ID, aqui já é um padrão, né? E agora vou colocar aqui neve. Ah, Lucas, mas beleza, você colocou neve, mas a gente vai lá no menu e não tem um ID neve. Se não tem, vamos passar. Então, passei o meu ID neve aqui. Beleza. Então, aqui, ó, já tá fazendo sentido aqui pra gente. Entendeu? Agora é o seguinte. Temos uma outra forma aqui que poderíamos adicionar essa classe, né? A gente vai adicionar uma nova classe. Vou até abrir aqui. Vamos adicionar uma nova classe na HTML e vamos estilizar. Então, para isso, agora que eu já criei a minha variável, eu posso tirar isso aqui. Eu vou pegar aqui class item, neve, class list. E class list eu poderia adicionar ou eu poderia remover. Só que poderia ser o seguinte. Quando tiver, adiciona. Quando não tiver, remove. E eu vou passar aqui e vou nomear ela como active. Beleza. Olha que bacana. Agora, quando eu clicar... Olha lá, cadê? Quando eu clicar, ele vai aparecer. Tá vendo? Clicou, saiu. Clicou, apareceu. Opa! Se apareceu, eu já posso começar a estilizar lá no meu CSS. Então, olha só. Agora a gente vai lá no CSS. Olha como as coisas estão fazendo sentido. Deixa eu verificar aqui onde está o meu menu. Se é no... Aqui é o tablet, né? Deixa eu verificar aqui um momento. Aqui é o tablet, então ele some. Deixa eu ver. Vamos entender aqui onde o nosso menu some. Ele some aqui, porque aqui ele já aparece, né? Então ele é só no mobile. Entendi. Então, só aqui na menor tela que o nosso menu aparece. Beleza. Então, primeiramente, vamos começar aqui. Eu tenho Neve Itens Display None. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse Neve Itens daqui. Então, eu vou tirar esse Neve Itens daqui, vou comentar. Tá vendo que o meu menu já apareceu? Então, o meu menu já apareceu. Agora, vamos começar a estilizar. O que acontece? Vamos começar a estilizar o nosso L. Eu já vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no L. Eu vou passar um ID. E eu vou colocar o nome dele de neve, porque ele é navigate abreviado, e o itens. Ele tem meu itens ali do menu. Eu coloquei como ID, por quê? Porque eu posso muito bem vir aqui e estilizar no CSS como ID, entendeu? Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma posição fixed. Ó, você pode ver que ele já ficou fixo ali para mim. Eu vou colocar agora que essa posição fixa eu consigo manipular com top, com direita, esquerda, embaixo. E eu vou colocar aqui, vamos supor, 50 pixels. Por que eu estou colocando 50 pixels? Eu vou colocar um tamanho padrão que seria ali, ó, do meu menu, entendeu? Ele tem um padrão ali de 77 pixels, né? Que vai ficar embaixo, beleza. Deixa eu já passar um background para que a gente já consiga visualizar. Vou colocar uma cor mais simples aqui, que aí fica melhor para ver. Beleza. Então, ó, tô começando a estilizar. Eu vou fazer o seguinte, como estamos trabalhando com display flex... eu vou passar um display flex. Eu vou passar uma altura de 100 VH. Beleza. Vou colocar um edit de 100%. Vamos colocar direita 0 pixels, que ele vai ficar ali na minha direita. Aqui vou colocar uma flex direção coluna.
Beleza, eu vou colocar um Justify Content, porque estamos trabalhando com Flexbox. Eu consigo utilizar que eu quero que ele fica Start ali, ó, que fica no início. Ótimo. Eu vou colocar um Z-Index de... Vou colocar 1000, porque eu quero que ele fique em cima de tudo. Olha, aqui no meu menu, deixa eu já até ir aqui no Header, deu Header, e vou passar aqui para ele, que ele vai ter também uma posição fixo, né? Então ele não vai, ó, ele vai ficar fixo ali, e ele não vai rolar. Tá vendo aqui que o meu item tá aparecendo? Então eu vou colocar um Z-Index aqui também, que agora aqui ele vai... Vou colocar 1001. Colocando 1001, beleza. Ele já fica ali superior a todos os itens, né? Coloquei 1000 aqui no menu, mas os dois aqui eles não tem conflito porque tá um embaixo do outro. Então aqui, ó, é bem simples. Cadê? Nav itens. Para quem já pegou as aulas anteriores sabe que eu vim aqui dar uma laje de item center, ele vai centralizar para mim no meio. Vou dar um pend aqui de 17 pixels em cima. Cara, eu posso fazer o seguinte também. Então aqui podemos definir 40 pixels cima e embaixo, por exemplo. Aqui dos lados 17 pixels. Deixa eu ver se fica bacana. Ficou legal. Aqui, deixa eu já passar logo o background, que é o padrão. Cadê? Beleza. Então aqui, ó, nosso menu tá praticamente pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entender. Aqui eu vou comentar. Então ele já iniciou como none, né? Então vou até aumentar aqui. Beleza. Deixa eu abaixar um pouquinho. Pra ver se com o tamanho ideal para vocês aí. Então aqui, beleza. Vamos entender. Aqui do meu Active, eu vou falar o seguinte. Vou copiar aqui, né? E vou falar que meu Active, esse ponto Active, eu quero que ele tenha um display. Dá um display flex, um display block, né? E aí o que acontece? Ele já aparece o meu menu, porque ele retira aqui o none, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, já vamos aqui ajustar. Deixa eu voltar aqui no meu HTML. E agora vamos fazer o seguinte, tá vendo nosso menu aqui? Cadê ele? A mesma coisa que eu fiz no contato aqui, eu vou fazer nos outros, entendeu? Então aqui no meu burn, eu vou passar um ID. Esse ID vai se chamar burn. Aqui no card, vou passar um ID. Esse ID vai se chamar cards. Aqui na descrição, vou passar um ID. Ele vai chamar descrições. O contato, eu não tenho aqui, mas criarei e passarei contato. Já criei todos os meus ID. Agora eu vou aqui na minha navegação do meu item, né? E vamos navegar. Posso pegar aqui href aqui, copiar. Aqui no melhor, vamos analisar. Vamos começar de cima para baixo. O início, vou deixar o início sem nada. Na verdade, eu vou passar um href só para sem nada, só com barra. Aqui, vamos passar o href, que ele é o nosso href, que aqui vai ser os cards, né? Cards. Aqui é a descrição. Então, copiar. Vai ser a descrição. Então, praticamente aqui já está tudo pronto, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá no meu site. Posso fechar aqui. Se eu clicar no burger, ele vai para o burger. Se eu clicar no melhores, vai para o melhor. Se eu clicar em contato, ele vai para... Ele não está indo para o contato? Deixa eu ver. Não está indo. Vamos entender o porquê agora. Contato. Que eu passei aqui em português. E aqui, cadê? Contato para ser em inglês, beleza. Então só altera aqui. Vou colocar aqui no finalzinho aqui para ficar padrão igual os outros. E olha que bacana. Quando eu clico, o meu menu, ele já vai, né, para o ID selecionado. Aqui no SSS, fazer o seguinte. Colocar um efeito, cadê HTML? Sobe lá em cima. Vou passar aqui HTML. Vou passar... Deixa eu ver se eu... E Smooth. Beleza. Então, passando aqui, ele já tem, ó, já tá aí mais suave na navegação, beleza? Então, olha que bacana. Agora, o nosso menu, ao clicar, ele foi pro item. Porque quando eu saio do menu, ó, eu clico, vou pro burger. E aí, ele não fecha o menu, mas ele tá navegando. Então, para fechar o menu, também é bem simples. O que eu posso fazer? Tudo de dinâmico eu preciso passar no JavaScript, entendeu? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma nova constante, que vai chamar agora neve, só que vai ser o meu neve itens. Mesma coisa, documento get by id, get element by id, né? Agora aqui eu vou pegar a minha tag A. Eu poderia criar um id aqui, não, na verdade, fazer o seguinte. Eu vou passar aqui a tag A, né? Que é a tag do meu menu. Agora, eu vou vir aqui no finalzinho e vou falar o seguinte, né? Itens.forEach. Vou criar um for each, vou abrir o item, vou passar um item, vou abrir um colchete aqui e vou navegar, né, até o meu item. E quando
a navegar o meu item. Para cada item, eu quero que ele adicione um ouvinte de evento de clique. E quando clicar, eu quero que chame minha função. Então, o que acontece aqui, galera? Com o for each, eu consigo navegar ali dentro da minha tag A. E aí eu coloquei para ficar ouvindo ela. E quando eu clicar nela, capturar um evento e fechar o menu. Porque ela vai chamar, né? Então, ela vai tirar ou colocar, beleza? Então, como vai estar ativa, ela vai tirar. Então, vamos ver se funcionou. Então, aqui no meu menu, ao clicar, ele não fechou, cara. Lógico, não salvei, né? Vamos testar de novo. Clicou, não funcionou. Deixa eu ver. Clicou, não funcionou. Mas ele navegou. Deixa eu entender o porquê. Passei um constante, nave itens. Ah, o que acontece? Aqui eu tô buscando get by ID. Ele busca um ID. Eu não tenho um ID que é tag A. Eu quero buscar uma tag, né? Então eu vou utilizar o query selector. E aí ele vai buscar a tag selector. Eu vou navegar dentro dessa tag, vou adicionar para ficar ouvindo um evento que quando clicar nessa tag eu quero que ele feche o meu menu. Beleza? Deixa eu verificar. Bacana. Então, olha só que bacana. O nosso menu está praticamente pronto, entendeu? Então, clica aqui no contato, ele navega. Clica aqui, ele navega. Clica aqui, ele navega. Se eu clicar aqui no ícone, ele vai fechar o meu menu também. Por quê? Porque eu passei minha tag A. Então, toda tag A aqui que eu clicar, ele vai chamar esse evento, ó. Então, galera, é praticamente isso aí, tá? O JavaScript, ele é uma linguagem de programação, então ele tem que ter uma lógica de programação em si, tá? Então, aqui precisamos entender, precisamos comentar. Então, vamos até comentar aqui. Deixa eu passar aqui, pegar o elemento pelo ID, né? Que eu quero criar essa variável. Aqui eu vou falar, peguei o elemento pela tag, pegar elemento pela tag. Aqui, vamos colocar, só comentar só para você entender, tá? Então, aqui vai ser função, vai ser a nossa função. Então, vai ser função para fechar ou abrir menu. Beleza. Então, aqui ele vai adicionar. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui vai ser adicione caso tenha e retire caso não tenha. Ótimo. Aqui no bar, ele é praticamente vou colocar aqui, ó. Fica, vamos supor, fica olhando, ouvindo, vou colocar olhando para um evento, Esse evento é de clique. Quando clicar, ele chama a função toggle menu. Então aqui, ó, deixa eu dar uma barra aqui, copiar aqui. Então, beleza. Aqui vamos colocar adicione um ouvinte, né? Porque ele vai ficar escutando ali. Ouvinte de eventos a cada item do menu. Beleza. Galera, eu comentei isso aqui mais ou menos, só para que a gente entender mais ou menos ali o que cada um faz, entendeu? Então, uma dica muito importante, apesar que se você chegou até aqui agora, você está trazendo esse código do JavaScript em si. O JavaScript é uma linguagem de programação, tá? Se você quer criar um site profissional, você vai precisar do JavaScript, porém, é padrão. A não ser que você receba uma demanda diferente, que você precisa deixar um site dinâmico e precisa utilizar outra coisa aí no JavaScript. Então, galera, o que acontece? A dica que eu dou para vocês. Apesar de eu passar o JavaScript aqui agora para vocês, o ideal seria que vocês não aprofundassem tanto no JavaScript agora. Porque precisamos dominar o CSS e HTML. Vamos supor, se você pega para o JavaScript já migra, começa a aprender e tal, fica fera no JavaScript. Mesmo que você for criar um site dinâmico e interativo, você não vai conseguir entender uma lógica para você passar para fazer o menu aparecer e desaparecer, entendeu? De criar, de estilizar o menu. Então, o ideal é domine CSS e HTML, logo após você vai ali para o JavaScript. Aí você começa firme no JavaScript. O JavaScript em si é uma linguagem de programação. Então, deixa eu até já ajustar aqui, ó. Podemos fazer o seguinte, pasta, colocar JS. Dentro desse JS, vamos colocar um arquivo aqui chamado script.js. Aqui agora, eu vou tirar tudo isso aqui daqui. Copiar aqui. Aqui eu já posso apagar. Aqui eu já posso fazer o seguinte. Buscando aqui, né? Agora eu vou buscar externo. Passar o source. Vou navegar até minha pasta.
JS e vou pegar o meu JavaScript. Se eu voltar aqui, ó, vai estar funcionando normalmente. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, deixa eu voltar no meu código e comentar, ele não vai funcionar, parou de funcionar. E aqui, voltando no descomento, ele já volta a funcionar, tá? Passe assim nas pastas, porque é assim que a gente vai trabalhar, porque fica mais organizado, entendeu? Então, galera, é isso aí, finalizamos aqui, né? A próxima aula vamos entender um pouco mais de JavaScript no Card. E uma coisa eu garanto para vocês, Lucas, não entendi, fiquei muito confuso. Calma. Calma que só tá no começo, você tem um dia que você tá estudando o JavaScript em si, não sei que você já tenha conhecimento do JavaScript em si. Se a pessoa que já tiver conhecimento do JavaScript, ele olhou aqui, pegou as boas práticas, pegou alguma coisa, colheu algumas coisas aqui importantes e já avançou. Então, a pessoa já tem conhecimento. Se você não tem, infelizmente, você tem que ir com calma, devagar, entendendo parte por parte, beleza? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.